Tá ansiosa ela hoje, viu? Tá ansiosa. Calma, eu não posso falar o que é sem, claro, dar uma boa noite para os queridos ouvintes, os queridos internautas. Joga a bomba nele, Thiago, por favor. Boa noite, meu amigo Thiago. Não jogue não, viu, Thiago? Tô dando boa noite pra você. Jogue nela, porque ela, ó, tá... Não deixou nem eu lhe dar uma boa noite, viu, Thiago? Você tá vendo aí, né? Bomba no Fortaleza. A bomba, Thiago. Olha aí, Thiago, tô te dizendo, hoje ela tá com marcação contigo. Vambora, porque o Fortaleza demitiu o técnico Renato Paiva. Renato Paiva não é mais treinador do Fortaleza, passagem curtíssima pelo Fortaleza, menos de 2 meses. Durante esse período ele comandou o Fortaleza em 10 partidas, conquistou apenas 1 vitória, 6 derrotas e 3 empates. Isso custou o cargo do técnico Renato Paiva, que também está levando com ele parte da sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, e pelo preparador de goleiros, o Rui Tavares. Os quatro estão deixando o Fortaleza. Fortaleza atualmente é o 19º colocado, com 15 pontos, está a 6 pontos do 18º, que é o Juventude. Então a situação do Fortaleza é crítica na Série A do Campeonato Brasileiro. O risco de rebaixamento é grande, né? E além desse retrospecto de apenas uma vitória, durante o período que o Renato Paiva esteve à frente do Fortaleza, o Fortaleza fez 8 gols e tomou 17. E vem de derrota para o Internacional fora de casa pelo placar de 2-1. Então, vem de uma série de derrotas, né? Exatamente. Essa decisão foi tomada após reunião na tarde de hoje no Centro de Excelência Alcides Santos, lá no PC. E Renato Paiva não é mais treinador do Fortaleza. E aí eu vou trazer agora uma informação quentíssima, que o Fortaleza já está em busca de um novo técnico. Entrou em contato com Cuca, que deixou recentemente o Atlético Mineiro, e com o Ramon Dias. O Cuca deu resposta negativa, não vem pro Fortaleza. O Ramon Dias pediu um tempo para pensar. Fortaleza está com pressa e outros 2 nomes entraram na lista do Fortaleza. São eles: Jair Ventura, do Avaí, e Eduardo Batista, do Criciúma. Ambos os times disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Vitor, essa é informação nova, tá? Quem tá nos acompanhando aqui pelo Tô de Olho tá sabendo dessa informação quentíssima do time do Fortaleza, da busca aí já dos novos nomes, dos nomes que vão substituir aí, do nome que vai substituir o Renato Paiva. Estamos aí colocando os nomes já cogitados e que o Fortaleza está em busca já, porque o Fortaleza está trabalhando, precisa de um treinador para ontem, porque vai aproveitar essa data FIFA, né, que a seleção brasileira vai entrar em campo e tal, eliminatórias, para contratar um novo técnico o mais rápido possível e que ele já inicie os trabalhos com o elenco a fim de fazer com que o time já pegue o máximo do trabalho desse novo treinador em relação a esquema tático, a posicionamento, enfim. É a questão de entrosamento com o novo técnico. Vitor, eu já ia perguntar isso. Quanto tempo, mais ou menos, o novo técnico teria ali para entrar em campo novamente? Uma semana. Uma semana? Que essa data FIFA é só de uma semana? Dia 4 a seleção brasileira joga contra o Chile, dia 9 joga contra a Bolívia. Depois desse dia 9, volta a rodada do Campeonato Brasileiro. Então, é um período curtíssimo que o Fortaleza vai ter para contratar um novo técnico e para que esse técnico inicie o trabalho. Normalmente no futebol brasileiro, só para eu concluir, normalmente no futebol brasileiro se dá para que um time consiga entender um pouco do que o treinador trabalha, consiga colocar em prática, dura aí umas 3 rodadas. Então, aí já conta aí menos 3 rodadas. Em que sentido? Significa que o Fortaleza vai perder esses jogos? Não. Mas são 3 rodadas que o time se perder, tá se acostumando com o trabalho do novo técnico. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito complicado demitir treinador no meio de trabalho durante o Campeonato Brasileiro, sabe? Aí eu te pergunto, foi um bom negócio pro Fortaleza trocar o Vojvoda pelo Renato? A pergunta de milhões. Pra mim, não. Mas isso é a minha opinião. Pra mim, não. Entendo que o trabalho dele não estava surtindo efeito, não estava dando resultado, Renato Paiva. Mas uma troca agora
é complicado, porque agora vai vir um novo nome, uma nova comissão técnica que vai começar um trabalho do zero, vai conhecer os jogadores que tem, né? Eles vão ainda se acostumar com o trabalho do novo técnico e o Fortaleza não tem esse tempo mais. Esse tempo acabou. Esse tempo acabou, na verdade, desde que o Vojvoda foi demitido após a derrota para o Ceará. Né? Já começa o primeiro erro daí. Por quê? Porque se era para ter demitido o Vojvoda, que demitisse durante a pausa para o Mundial de Clubes. Mas não, esperaram um mês. Aí disseram, não, o Vojvoda vai ficar porque nós confiamos que ele pode dar resultado agora na volta do pós-Mundial. Primeiro jogo, derrota para o Ceará, demissão do Vojvoda. Foi o Clássico Rei. Que foi o Clássico Rei. Ou seja, o final do cearense. Você teve um mês todinho para demitir o treinador, para que chegasse um novo técnico, para que esse técnico implantasse o seu método de trabalho com a sua comissão técnica, conhecesse os atletas. Não demitiram, esperaram um mês, aí primeira rodada, perdeu pro Ceará, demissão. Aí o Renato Paiva chega no momento de turbulência, em que precisa rapidamente fazer com que o time ganhe para ontem. Ganhou um jogo contra o RB Bragantino, depois os jogos consecutivos não conseguiu mais repetir as boas atuações, não conseguiu os pontos e o Fortaleza se encontra numa situação crítica na Série A do Campeonato Brasileiro, em que a distância para o 18º, que é o primeiro time que está acima do Fortaleza, de uma distância de 6 pontos, né? E que o Fortaleza precisa, para ontem, começar a vencer desesperadamente contra adversários de maior poder aquisitivo, com elencos mais qualificados, porque tem mais dinheiro para gastar. Olha, eu vou te dizer, esse ano é o ano que o Fortaleza de fato está correndo um sério risco de rebaixamento. Não é brincadeira, porque em 2022, volto a dizer, 2022 Fortaleza era lanterna, virou o turno como lanterna da primeira divisão, mas era um time que jogava bem, time comandado pelo Vojvoda, era um time que jogava bem, pressionava seus adversários, mas não conseguia fazer o gol, tomava um e perdia a partida. Dessa vez não é o que está acontecendo. O Fortaleza não está jogando bem, não está conseguindo os resultados e tá uma confusão agora, porque demitiu o Vojvoda, agora aí demitiu o Renato Paiva, aí agora vai ter que ir atrás de um nome de forma atabalhoada. Aí nomes cogitados agora, Jair Ventura e Eduardo Batista, me desculpe, com todo respeito aos dois profissionais, eu não acredito que nenhum dos dois vá dar resultado, vá conseguir tirar o Fortaleza dessa situação. Não dê pra obrar um milagre, né? Porque tá difícil a situação. São poucos jogos para se recuperar. E ainda tem um período de adaptação. E outra coisa, olha, tanto e aí o que acontece? Nos últimos anos, o Fortaleza sempre teve um critério de contratar técnicos cuja linha de pensamento do Fortaleza era jogar pra frente, era um time ofensivo. Contratou o Rogério Ceni nessa perspectiva. Rogério Ceni montou um time que gostava de ter a posse de bola, que jogava pra cima, que gostava de agredir o adversário. Vojvoda foi estudado e foi trazido também nesse estilo, porque sabia que era um técnico com um estilo muito parecido com o Rogério Ceni. E agora vão trazer um técnico. O Renato Paiva também é um técnico que historicamente os times dele marcavam muitos gols, né? Embora no futebol brasileiro ele não tenha conseguido mostrar isso, mas era um técnico que os ataques eram bem produtivos, né? Quando ele treinou o Independiente del Valle, Leão do México, enfim. E agora, Benfica, né? Time B do Benfica de Portugal. E agora tá buscando um perfil que tem um perfil diferente do elenco. Porque o Jair Ventura é um técnico reativo, é um técnico que joga na defesa, que joga de contra-ataque. Eduardo Batista da mesma forma, né? Cuca não vem. O único técnico ainda que seria aí o melhor nome, né? É o Ramon Dias, mas ele pediu tempo e o Fortaleza não tem tempo. Então é uma situação complicada, não é querendo assustar o torcedor do Fortaleza, o torcedor tricolor, mas a situação do Fortaleza está muito complicada nesse ano de 2025.
Mas aí é gente chegando, gente saindo. E a rodada, a janela fecha hoje? Hoje 23h59, fecha a janela de transferências. Mas o Fortaleza está se movimentando ainda no mercado. Fortaleza está atrás, está tentando a contratação por empréstimo com opção de compra do volante Luan do São Paulo. E aí tá na mão do jogador. Por quê? Porque ele tem proposta do Fortaleza e tem proposta do Botafogo do Rio de Janeiro. E aí o São Paulo já deu ok para ele se transferir e deixou nas mãos dele. Você decide para onde você quer ir. Ano passado ele foi emprestado pelo Vitória e lá ele disputou 27 partidas com a camisa do rubro-negro baiano. Ele tem contrato com São Paulo até o fim de 2026. Essa negociação está em andamento. O jogador que está chegando, Marcelo Benevenuto, é jogador que pertencia ao Fortaleza, estava emprestado ao Criciúma até o fim dessa temporada, mas ele está lesionado. Fortaleza solicitou o retorno, que era uma cláusula prevista em contrato, no contrato de empréstimo, solicitou o retorno dele, porque a diretoria entende, né, que ele pode contribuir com o time do Fortaleza para esse restante de temporada. Então, Benevenuto está de volta. Ele, a princípio, queria ficar no Criciúma, mas o Fortaleza solicitou o retorno e ele vai agora trabalhar o restante da temporada no time do Fortaleza e tentar ajudar o Fortaleza a sair dessa situação. Outro jogador, e aí é o jogador que está saindo, é o Luquinhas. Luquinhas, lembra que a gente tinha trazido aqui a informação de que o Luquinhas, ele estava negociando com um time da Turquia, que era o Alanyaspor da Turquia. Essa negociação não deu certo. O Luquinhas vai mesmo para o Santa Clara de Portugal. Negociação em definitivo. 50% dos direitos do jogador foram vendidos pelo Fortaleza para o Santa Clara. Ele que tinha contrato até o fim de 2026 com o Fortaleza e assinou um contrato até o fim de 2027 com o time português. É isso? É isso, minha amiga. Muito obrigada pela sua participação, Vitinho. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.